Começando o Donos da Bola desta quarta-feira, um horário diferente, porque, claro, hoje teremos a seleção brasileira olímpica em campo, logo mais, 12h45. Então, o Donos da Bola vai até às 12h45, depois você fica com as emoções aí de Brasil e Honduras, o sonho da medalha de ouro em campo, com Neymar, Luan, Wallace e companhia. E, claro, a gente vai debater essa situação dos gremistas na seleção olímpica, também o Internacional, que ontem teve uma festa, até destoando um pouco do momento do Inter na tabela de classificação, lembrando a conquista da Libertadores da América. Enfim, muitos assuntos para a gente debater nos Donos da Bola de hoje, mas começando por João Batista Filho, a nossa Central Band do Esporte. João. Tudo bem? Boa tarde, Felipe. Boa tarde para todos que estão nos assistindo. Eu começo falando sobre um jogador que está retornando e falo de Eric, 21 anos, atacante de velocidade, revelado pelo próprio Grêmio. Ele foi lançado por Filipão em 2014, teve 3 jogos como titular, depois foi para a reserva, emprestado por Veranópolis, para o Juventude, jogou o gauchão desse ano pelo Lajadense, foi bem e foi emprestado ao Luverdense. Agora, como o Juliano foi vendido e Negueba está lesionado, o técnico Roger pediu o retorno do atleta. Ele retornou, está aqui, está treinando, treinou ontem e deve ser uma opção, pelo menos no banco de reservas, para velocidade nas pontas. Felipe. É o garoto Eric, que foi lançado pelo Filipão, assim como o Wallace, né? E a gente vai debater agora o Grêmio, porque, como eu disse, o Grêmio tem 2 jogadores que estão servindo à seleção olímpica. O Tite ia convocar a seleção brasileira, o primeiro chamamento do Tite como técnico da seleção brasileira, e se cogitou que 4 jogadores do Grêmio poderiam aparecer nessa lista. Vou começar pelo zagueiro Pedro Jeromel, que há um bom tempo já vem se pedindo na seleção, desde a época de Dunga, Ribeiro Neto. Tu vê. Eu sou um cara muito calmo, entendeu? E eu peço sempre, eu peço um pouco de calma para as coisas. E tu sabe que às vezes essa tua calma, ela me deixa num nervosismo que tu começa. Não, porque eu vou falar uma coisa para vocês, porque desembucha. Vai lá. Desembucha, criatura. Pedro Jeromel. Eu acho, se o Danielzinho me deixar falar, o Pedro Jeromel, eu acho que merece ser testado, tá? Só que eu não estou entre aqueles que acham que o Jeromel, como a torcida do Grêmio acha, é um craque, assim, não é. É um jogador que vive uma boa fase. Chamar o Jeromel de craque. Mas como a torcida do Grêmio... O Daniel, a torcida do Grêmio acha o Jeromel um gênio. É que se a gente pega o comportamento da torcida do Grêmio já bota o Jeromel como ídolo, já bota o Jeromel como mito, claro, porque ele teve boas atuações, teve lances emblemáticos, é claro que teve, mas ele não tem ainda não alcançou esse status assim, realmente de mito como a torcida do Grêmio, às vezes, até efusivamente e muitas outras vezes até de brincadeira, a torcida do Grêmio acha. Mas eu tô com o Ribeiro, a seleção merece ser testada. A regularidade, Daniel, do Jeromel. É por isso, eu acho que desses jogadores o que mais merece, porque a gente tá vendo o Luan e o Wallace na seleção olímpica, eu acho que o jogador que mais... Sim, o jogador que mais merece é justamente o Jeromel. E eu não acreditava no Jeromel. Eu achei que fosse um jogador que não teria condição de dar certo o Grêmio. Ele começou mal, né? Mas ele conseguiu ele tem um nível de atuação que o credencia a receber uma oportunidade. O Jeromel até não foi convocado ainda para a seleção brasileira, foi um jogador que surgiu no Grêmio, com a camisa do Grêmio, né? Era um desconhecido, ele surgiu, por exemplo, no Palmeiras, nas categorias de base, e já foi vendido para a Europa. E lá, estourou para os alemães, mas jogando no Colônia. A gente não sabia do Pedro Jeromel, ficou sabendo no Grêmio. Ser zagueiro do Colônia, tu tem que passar tirando bola boa parte dos 90 minutos. Né? É verdade. Agora, o Wallace, esse sim, surgiu no Grêmio, lançado pelo Filipão, foi muito bem num Clássico Grenal, foi o primeiro jogo dele, e ganhou a posição lá do Thiago Maia na seleção olímpica, agora é titular desse time do Micali. Merece uma vaga no time principal, então falando de seleção principal. Não. É aí que tá. É por isso que eu digo assim, é por isso que eu uso a expressão, o Celso Roth, nosso bruxo, gosta de usar equilíbrio, né? E eu acho que ela vale também para nossas análises, entendeu? O Wallace ganhou a posição, tá bem, para mim eu acho que é um jogador, por exemplo, mais completo que o Dourado, né? Mas calma, gente. Daqui a pouco nós vamos transformar esses jogadores do Grêmio no que eles não são. O Wallace tem um longo caminho a ser percorrido, né? E primeiro deixa ele evoluir como volante. Ele tem ainda muitos problemas de timing, tempo da bola. Já melhorou, é verdade. Vocês lembram que há bem pouco tempo era um jogador que tomava muito cartão amarelo porque a pegada dele, o bote dele, estava sempre atrasado. Lembram?
E isso aí é o trabalho do Roger também, ele conseguiu evoluir. Ele é um volante que chuta, que chega na frente. Desde que o Roger colocou ele a jogar além, a pisar na área, como o Roger diz, né? Tem que pisar na área do adversário. E o Wallace faz isso. Então ele evoluiu, mas para a seleção principal... mas ele é o tipo de volante, Ribeiro, ele é o tipo de volante que é o jogador que faz bem para o futebol brasileiro, né? Ele faz bem, né? Eu acho que sim, tu pega um jogador do naipe do Rodrigo Dourado, do Wallace, do Rafael Carioca, que é o volante que sabe jogar. O volante tem que jogar. O Edinho, por exemplo, perdeu espaço. Tá, mas quem são os volantes hoje da seleção brasileira? Que o Wallace não poderia ser convocado, o Cadu? O Elias, o Fernandinho... Casemiro, no Real Madrid. Casemiro. O Wallace não poderia brigar com esses caras aí? Ainda não. Eu acho que ainda não. Eu acho que ele pode ter uma chance para brigar sim. Não sei por que não. É que ser convocado para a seleção não significa ser titular da seleção. Claro, hoje ser convocado para a seleção não significa nada. Qualquer um joga na seleção. Não exagera, Ribeiro, não exagera. Eu não vivo a imprensa vive de exageros. Eu não vivo de exageros. Pelo contrário. Seleção brasileira tem bons jogadores, Ribeiro. Seleção brasileira tem bons jogadores. Não é uma geração horrorosa como se diz. É que tu não pode ficar comparando com o Ronaldinho, o Ronaldo, o Romário, o Bebeto. Tu não pode comparar com esses aí. Tem que comparar eles com eles mesmos. Com o futebol atual. É o reflexo a seleção brasileira hoje tem bons jogadores. E o Wallace pode muito bem ir para grupo, pegar alguma experiência, ser reserva. Ninguém está dizendo que o Wallace, na medida que ele seria convocado para a seleção principal, seria titular. A seleção brasileira vive em baixa, é verdade, Ribeiro, mas uma convocação é considerada pelos europeus e até para subir o preço de uma compra. Mas aí nós estamos falando de negócio, entendeu? De negócio. Uma vez o César Prato foi convocado para a seleção. Em algumas situações, Daniel, né? na Premier League da Inglaterra, a convocação para a seleção brasileira é pré-requisito para a contratação. Tu tem que ter um número de convocações. Isso pré-requisito na regra. Infelizmente, hoje ser convocado para a seleção deixou de ser uma questão única, original. Não, é que a seleção está vivendo um problema. Sabe qual é, Ribeiro? Qual é o problema? Primeiro, o fato é que o futebol brasileiro decaiu, tá? Esse é um ponto. Só que a seleção brasileira, ela está criando tanta antipatia, que há, inclusive, uma má vontade de analisar um bom jogador na seleção brasileira. Isso por causa da própria seleção. Eu digo justamente por isso. Então, o Brasil não ganha a Copa América, o Brasil está passando um sufoco para ir para a Copa do Mundo. O Brasil tomou um sapeca iaiá na Copa aqui no Brasil, está tudo certo. Isso aí é fato, isso aí é reflexo do quanto decaiu o futebol da nossa seleção. Mas não significa que seja a pior seleção do mundo. E há uma má vontade. Não, Ribeiro, mas é que assim, o Brasil está... Ribeiro, a seleção brasileira tomou um pau federal porque os jogadores não falaram. Depois virou, uma seleção maravilhosa. É que isso aí, para mim, é a pachecada, vai do 8 a 80. Eu não vou chegar nesse ponto aí, porque assim, eu já falei para vocês, tá, que eu não sou analista de rodada. Tá? Eu sou analista, eu tenho que me diferenciar, com todo respeito, do sentimento emocional do torcedor, que é passional, que não tem coerência. E eu nunca vou exigir coerência de torcedor. Mas que eu acho que a seleção brasileira ele é apaixonado, tá? Então, eu vou fazer uma análise racional. Eu concordo contigo, Ribeiro. Então, eu concordo no ponto que a seleção brasileira decaiu. Isso não tem como tentar contra-argumentar, porque a gente está vendo a seleção jogar e está vendo o rendimento mas ainda tem bons jogadores que podem fazer parte. O problema é que a seleção brasileira, e tem a ver com esse assunto dos jogadores do Grêmio que podem ser convocados, ela não está sendo comparada com as outras seleções do mundo. Ela é comparada com o histórico que a gente viu. Se a gente pegar um período de 94 a 2006, que a gente tinha uma seleção brasileira com jogadores brilhantes. Se compara o Firmino ao Ronaldo. E agora, se só tem um jogador brilhante, não significa que não seja uma boa seleção. Tu tem que separar a questão técnica e perfil. Acho que perfil, essa seleção brasileira, para mim, não tem o menor perfil, tá? Mas aí nem o capitão tem perfil de ser capitão. Sabe, mas isso é uma coisa. Eu estou torcendo e quero que dê certo essa seleção olímpica, porque ela pode representar a renovação. A gente está preso em alguns nomes e essa seleção olímpica com o Wallace, com o Gabriel Jesus, o Gabigol, pode trazer alguns novos nomes. Felipe Duarte, e vocês vão me deixar, eu já tenho poucos cabelos, não sou careca, sou calvo, tá? Ainda tem. Careca vamos deixar careca é o campo de várzea, a televisão aqui, com essa luz batendo aqui no corpo, tá? Ela engana. A culpa é da luz. A culpa é da luz. Tenho bem mais cabelo do que você tá vendo aí. Isso aí é tua mente brilhante. Eu já tinha ouvido os quilos a mais na TV. A TV, além de engordar a gente, os caras me contam, mas tu é muito mais magro, alto e bonito. Sim, eu sou. A TV engana. Tá bom. Então, assim,
gente, há uma semana essa seleção aqui estava sendo simplesmente pisada no chão, né? Só se falava mal, meu Deus, mas ela não empolga, Ribeiro. Aí ganhou da Dinamarca, já melhorou. Aí ganhou da Colômbia, agora virou uma parte da seleção. Então eu não vou comungar desse tipo de análise, tá? Ribeiro, é uma análise emocional. Mas não se cobrava. Eu não vou fazer isso. Debate o que a gente fala aqui, Ribeiro. Ninguém está dizendo que essa seleção... Não, mas não é. Tu está dizendo que essa seleção é espetacular. Eu não acho essa seleção espetacular. Que espetacular? Eu não gosto dessa seleção brasileira. Essa é uma seleção que não me empolga. E outra, eu não tenho vontade de assistir esse time jogar. Eu vou falar por mim então. Eu quero assistir, quero que dê certo. E outra, eu cobrava porque eu via potencial nos jogadores. Mas até outra coisa, tá? O Luan, tá? O Luan. Eu vou ter muito cuidado, porque quando se fala do lance, mexe mais ainda com o emocional, porque a própria torcida do Grêmio... Você tá filosofando aqui, mas tá e aí, cara? É fácil de entender. Não é fácil. Ribeiro, tu tá debatendo o que não tá sendo dito no programa, Ribeiro. Se tu ouvir, fica mais fácil, Danielzinho. O pior é que eu tô ouvindo, cara. Então assim, ó. Então, da próxima vez eu vou ser mais didático contigo, tá bem? Olha. Bom, enfim, o Luan é um jogador que, na minha opinião, evoluiu. Tá. Esse é ponto. Mas não é o jogador hoje de seleção principal. O nosso bairrismo é tão grande. É um jogador de e seleção olha que eu sou principal, bairrista. Eu sou bairrista, eu gosto da nossa cultura aqui e apoio. É a terra do Asterix e do Obelix, entendeu? Nós somos os gauleses, beleza? Entendeu? Só que nós, em determinado momento, nós queremos empurrar as nossas coisas, que nem o nosso pôr do sol, né? É o mais lindo do mundo, né? Só nós achamos isso, né? O Luan não virou um craque de exceção. Ele é um jogador que está evoluindo, né? Que pode até sair para o futebol europeu, mas é um jogador, e aí eu estou te explicando o que nós estamos debatendo, tá? Eu acho que para a seleção principal ainda, né, ele pode até ser testado, mas eu acho que o momento da seleção principal hoje, de eliminatória, não é para testes. Que é jogadores cascudos, então. Não é para testes. E aí, Cadu, o Luan tem espaço nessa seleção? Mas o que eu ia perguntar agora, mas a gente tem jogadores cascudos? Tantos jogadores cascudos? Temos poucos. Para botar no ataque? Então, tem que criar. Pois é, tem que criar. E daqui a pouco esses testes, que o teste, Ribeiro, não é tu chegar lá, por exemplo, convoca o Luan para a seleção principal e bota ele de titular do lado do Neymar. Não é isso, não significa isso. Por que não? Não se pode convocar o Luan, já que a gente vê que tem uma ausência de... Era uma troca de geração e o que o Falcão fez? O Falcão pegou todos os jogadores que estavam se destacando no Campeonato Brasileiro. E ali lançou, teve dificuldade, como é normal o técnico ter que implementar um novo sistema, criar uma nova geração, e anos depois, claro, às vezes a gente também não tem paciência. Acabou com outro treinador, boa parte daqueles jogadores que ele deu oportunidade se consagraram. Eu fiz um levantamento esses dias para saber qual a geração olímpica que mais revelou jogadores que vieram a jogar a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Nesse levantamento cheguei à conclusão que... Isso é um levantamento técnico ou levantamento estatístico? Estatístico. Jogadores que foram para as Olimpíadas e depois foram para Copas do Mundo. Foi 88, Seul, com 8 jogadores. Mas era um baita time. Aquele time, se não me falha a memória, tinha André Cruz, tinha Romário, tinha o Bebeto, jogou naquela seleção? Sim, Tafarel. Bebeto, Tafarel, Careca. A gente não vai escalar agora Bebeto, Tafarel, Márcio Santos. Vai escalar o time atual da seleção olímpica, que já está no papel para enfrentar Honduras logo mais. Transmissão da Bandeirantes. E o JB já tem esse time no papel, organizado pelo Rogério Micali. Fala, JB. Com o Everton, o goleiro número 1, Zeca na lateral direita 2, Rodrigo Caio 3, Marquinhos 4 e Douglas Santos, lateral esquerdo do Atlético Mineiro 6. Renato Augusto é o 5, Wallace 12, aí tem Luan 7, Gabriel Barbosa 9, Neymar 10 e Gabriel Jesus número 11. Esse é o time do Brasil escalado pelo Rogério Micali. Sem surpresas. Portanto, a gente já vai debater essa equipe, principalmente a presença dos gremistas, né? Eu ainda quero trazer à tona o debate sobre Marcelo Groi, e lembrando que hoje a Bandeirantes transmite logo após Donos da Bola, Brasil e Honduras. Esse jogo, né, que vale a vaga na final dos jogos do futebol masculino, valendo medalha de prata ou de ouro, que é o grande sonho, né? Nós não conquistamos ainda a medalha de ouro no futebol masculino. Mas antes de debater Marcelo Groi e Ribeiro Neto,
tem um destaque para você. Lembra que eu falei, né, que isso aqui engana, eu tenho cabelo. Por isso que eu posso falar para vocês que os meus cabelos esvoaçantes, né? Hoje não dá mais, porque tem que usar capacete, né? Para nossa segurança. Mas, enfim, olha só. Em comemoração, né, aos 35 anos do consórcio Honda, a promoção Chave de Ouro vai premiar com mais de R$1 milhão em prêmios os clientes que comprarem uma cota de consórcio. Isso mesmo, será mais de R$1 milhão em prêmios. 350 prêmios de R$ 3.500 e 4 prêmios de R$35 mil. E você que já é cliente do consórcio Honda, basta pagar suas parcelas em dia para aumentar ainda mais as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar o seu sonho com parcelas que cabem no seu bolso. E é muito fácil e barato comprar a sua moto Honda. E o melhor de tudo, hein? Você não paga juros. Olha só, BIS, olha aí, que legal. BIS, 125 a partir de R$ 162,51 mensais. Tem a XRE, olha que legal, 190 a partir de R$ 239,20 mensais. Então, não perca tempo, vá agora mesmo à concessionária Honda, Felipe. Tá certo, tá certo. Vamos lá, vamos seguir o nosso debate aqui. O Ribeiro Neto já vai voltar. É bom agora, aproveitem, rapaziada. Vocês têm tempo para falar enquanto o Ribeiro Neto não volta. Foi dar uma volta de moto aqui no nosso estúdio. Marcelo Groi é o único. Se ele tivesse ido de moto, quem estava levando era eu. Mas Marcelo Groi é o único desses três que a gente trouxe à pauta, de Wallace, Jeromel e Luan, que já foi convocado para a seleção brasileira. Tá merecendo voltar, Cadu? Acho que já passou o tempo. Eu também acho. Cadu. O Marcelo Groi, ele não sei se já passou o tempo, mas é que o Marcelo Groi tem um azar, porque quando ele é convocado, vai lá e se lesiona, ou se lesiona no Grêmio, ou quando está lá na seleção, acontece alguma coisa que impede que ele tenha sequência, sabe? Às vezes eu acho que não é nem pela questão técnica, mas eu vejo por esse lado que o Groi na seleção, ele tem uma trajetória muito azarada. Pelas lesões que ele teve, quando ele poderia ter a chance. E daí, nesse meio tempo que o Marcelo Groi teve esses percalços, surgiu o Alisson. E quando veio o Alisson, passou por cima de todo mundo e virou titular na seleção principal. Uma corrente, pelo menos a gente observa assim, algumas opiniões nas redes sociais e tal. Eu discordo, né? Que dizem que ele não tem estrela. O Vitor também não tinha, né? Eu acho que ele é um bom goleiro. Não, o Marcelo Groi é um excelente goleiro pro Grêmio. Ele é um excelente goleiro. Eu acho que ele perdeu espaço na seleção. Agora, a convocação dele para a seleção foi justa. O próprio Marcelo Groi já teve melhores momentos do Grêmio, né? Claro, mas isso é normal. Isso é normal. Mas aqui tem que ver por um outro lado, né? Hoje, o time do Grêmio, como time, os jogadores de linha se destacam mais do que o Marcelo Groi. No sentido que talvez o Marcelo não esteja sendo tão exigido como era em outros anos, por exemplo. Também dá para ver por esse lado. Eu acho que tu está certo, Cadu. Eu acho que tu realmente está certo. Como o sistema do Grêmio defensivamente está mais ajustado, tirando a bola aérea, né, defensiva, o Marcelo Groi é bola aérea defensiva também é do Groi. Há quem critica que ele tem a dificuldade de sair do gol. Isso também pesa. Os gols de bola aérea que o Grêmio tem tomado também tem participação do Groi, isso é fato. Eu acho que assim, por justiça, quem já deveria ter recebido a oportunidade é o Jeromel. Esse é fato. Mas e aí, se não convoca o Groi, quais são os goleiros da seleção brasileira principal? Estou falando da principal. O Everton hoje é o goleiro da seleção olímpica. Não, mas não seria convocado para a seleção principal, o Everton. Fernando Praz também não, né? Eu já não sei mais, né? Não seria e também está lesionado, né? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, não estou querendo dizer agora, estou dizendo projetando a seleção principal. Eu acho que o nome, tanto do Everton como do Fernando Praz, esses nomes surgiram especificamente por causa da seleção olímpica. O Alisson não pôde também, né? Outros também os clubes não liberaram, tem isso também. Alisson, Diego Alves, Neto. O Neto não me lembro se foi... Não, estou dizendo de goleiros que são convocáveis, né? Bom, nós debatemos aqui os 4, então, do Grêmio. Ainda tem o Miller Bolaños, que esse vai ser chamado para a seleção equatoriana, ou seja, o Grêmio não estou dizendo que vai, a convocação é na segunda-feira, a convocação do Tite, mas pode ter 5 jogadores convocados nessas 2 próximas rodadas das eliminatórias sul-americanas. A nossa opinião já foi exposta, agora eu quero saber com o João Batista Filho a interatividade, o que o nosso telespectador, o torcedor do Grêmio principalmente, acha sobre essas convocações. Os 4 estão merecendo, João? Então, tem muita gente
gente dividida, mas o assunto principal aqui é o Luan, como por exemplo o Leonardo Chu tá falando o seguinte: o Luan vai acabar se estragando pela indecisão da torcida, um dia é herói e o outro é vilão. Nem nós somos os mesmos todos os dias. Esta é a opinião dele que tá no nosso Twitter aqui. Tem um detalhe interessante que eu tirei uma sacanagem aqui, o Joares da Silva tá perguntando, a pergunta que não quer calar é pro Daniel. Ele ajuda a pagar a gasolina? É óbvio. Olha só. Essa piada é boa. Atenção, porque eu tenho uma foto para mostrar para o nosso telespectador, o pessoal que está em casa. A carona do Daniel. Olha só. Daniel, explica essa foto aí. Para onde é que você estava levando o Ribeiro Neto? Pela minha cara, deu para ver que foi um momento de muita alegria, né? Esse é o primeiro ponto. Mas, às vezes, as coisas elas acontecem na vida da gente e trazem uma contribuição enorme. O Ribeiro Neto, por exemplo, está me permitindo conhecer Porto Alegre de cabo a rabo. Né? Eu estou conhecendo toda a cidade, pontos que eu não conhecia de Porto Alegre, graças ao Ribeiro. O Danielzinho, eu estou me sentindo um ônibus panorâmico, entendeu? Passando por todos os pontos turísticos de Porto Alegre. Danielzinho, e certamente vamos passar para ver o pôr do sol lá. Te largar melhor lá perto da tua casa, lá vai ver o pôr do sol também. Melhor pôr do sol do mundo. Mas eu agradeço o Danielzinho e eu sei que realmente é uma honra para ti. Sem dúvida. Sem dúvida. Pela minha cara na foto, deu para ver que é uma satisfação enorme. Né? Tá certo. Deixa eu dar um recado importante. Claro, vou aproveitar que depois você eu sei que o JB tem mais interatividade depois, né? Mas não fala mais sobre a carona do Ribeiro Neto, do Daniel, quanto mais tu fala, te complica. É verdade. Olha aqui, ó. Nós fizemos uma grande promoção cultural, né? Que foi o final de semana na Pousada dos Plátanos, em Nova Petrópolis. E o Vinícius Knet, né? O pai Jair Jorge Knet e a família foram curtir, né, as delícias desse local maravilhoso lá em Nova Petrópolis. Eu fiquei com inveja, porque eu gostaria, aliás, quando eu tirar minhas férias, né, que eu não sei quando... Tá bom, Ribeiro, marca o dia que eu te largo lá. Eu quero que o Danielzinho me leve até lá, entendeu? A Nova Petrópolis, para curtir essa pousada maravilhosa, fantástica. Olha só, que luxo, cara, que luxo, com café da manhã fantástico. Então, parabéns aí à família Knet, que pôde usufruir, né? Eles fizeram a frase mais criativa e conseguiram aproveitar essa maravilha da Pousada dos Plátanos lá em Nova Petrópolis. Estou indo para aí, hein? Porque eu também sei que é maravilhoso esse local. Tá certo? Tá certo. O Ribeiro desculpa, o Ribeiro tá indo para lá, Daniel? Porque você vai para lá porque tu tá levando, né? Eu só acabei de falar que ele vai me levar. Deveria ser só carona. tô confirmando com o Daniel. Mas agora a gente vai pegar carona com o João Batista Filho, tem mais interatividade aí, João. Olha só, o Eduardo Nedel, abraço pro Eduardo Nedel, ele tem 15 anos, é gremista de Canoas, está dizendo o seguinte, é uma pergunta, eu vou responder, vou dar uma informação aqui depois vocês debatam. Com a possível saída do Luan e o Wallace, o dinheiro da venda será mais destinado à compra da gestão da Arena ou trazer reforços, novos reforços para suprir estas ausências. Eduardo, o presidente Romildo esteve aqui, o Daniel estava no programa no sábado, no Donos da Bola, e ele disse, se vender o Wallace e o Luan pelo valor que nós imaginamos que é possível pegar, dá mais ou menos 100 milhões pelos dois, já descontando o imposto, o percentual de empresários, tudo, o Grêmio tem como comprar a Arena, mas tem que vendê-los muito bem. Baita negócio. Não, mas para aí. O REC fez uma pergunta porque até foi uma opinião do Luiz César Souto de Moura no apito final. Sim. Dizendo, olha, com esse dinheiro da venda dos dois jogadores dá para comprar a Arena. E, de fato, pelo valor daria. E o presidente reconhece que o grande lance do Grêmio seria, de fato, ter todo o poder de administração da Arena. Mas ele projeta uma participação, e ela deve ser positiva, se confirmar positiva, no Campeonato Brasileiro para um ingresso na Libertadores da América, mas fala em contratar. O foco do Grêmio seria contratar 4 jogadores, inclusive o Grêmio já estabeleceu o contato, e é um jogador de seleção. Mas peraí um pouquinho, eu respondo ao Eduardo lá de Canoas, tá? Um abraço para ele. Aqui, ó. Se tu conseguiu dinheiro para comprar a Arena, compra a Arena. Compra a Arena, exatamente. Esquece o resto. É que essa questão da Arena, ela tá muito enrolada, Ribeiro. Ela tá muito enrolada, de repente pode ser que não consiga, mesmo tendo dinheiro, comprar agora. Deve ter algum entrave, alguma coisa, né? Bom, mas se o presidente tem a ideia de fazer isso aí, prioridade, se desse para escolher... Não, ele disse que seria o ideal fazer isso. Mas não significa que ele vai fazer, né? Eu me questiono pelo seguinte, o Grêmio é um clube de futebol, precisa contratar jogadores para jogar futebol. O problema é que a questão da Arena já está influenciando no campo há horas, né? O Grêmio não consegue ter essa bilheteria e isso complica para formar Mas a média aumentou, né?
A média de público aumentou, claro. Mas a grande questão é a bilheteria ainda não é do Grêmio. Mas impulsionada pela campanha. Né? Isso é um entrave. Aliás, a gente está cobrando do Grêmio, vê potencial para o Grêmio classificar para mais uma Libertadores e, quem sabe, conquistar, né, o que seria o Tri da América. O Internacional ontem relembrou a sua primeira conquista, um retorno ao passado. O estádio Beira-Rio recebeu ontem à noite grandes craques que fizeram a história do Internacional. O jogo festivo comemorou os 10 anos da conquista da primeira Libertadores da América. A bandeira do Inter estava no ritmo do vento, vibrante e iluminada. Dentro do Beira-Rio, a luz vermelha predominava. E ali embaixo, no gramado, uma taça, conquistada há 10 anos. Quantos colorados não estão com saudade daquele time campeão da América? Mas se alguém pensou que o 16 de agosto de 2006 fosse uma festa já encerrada, errou. Os protagonistas desse dia eterno jamais seriam esquecidos. O elenco campeão da Libertadores se reuniu para uma festa histórica. Não eram apenas jogadores entrando em campo, eram ídolos. O adversário também tinha história. Uma equipe formada por grandes jogadores que passaram pelo clube. Valdomiro, Dadá, Dunga, Mauro Galvão, entre outros. A torcida gostou do espetáculo. O time dos craques colorados saiu na frente com Valdomiro. Bolívar empatou para os heróis de 2006. Enquanto Renteria virou o placar e relembrou a comemoração do Saci. Um clube tão vitorioso é sinal de muita emoção, né? Reencontrar novamente os amigos, reencontrar todos que fizeram história aqui no clube. Então é um momento de alegria, de emoção a todos. Essa amizade que a gente tinha, ela continua. Acho que isso nos fez ser uma equipe tão vitoriosa nessa década que a gente passou jogando junto. No minuto número 9 do segundo tempo, foi a vez de homenagear Fernandão, líder, capitão e artilheiro da conquista. O filho Enzo, de 13 anos, entrou em campo com a camisa 9 e, claro, com a abraçadeira de capitão. Timidez? Só nos primeiros toques na bola. Quando teve a chance, Enzo imitou o pai. Balançou as redes e recebeu o carinho de todos, como se fosse Fernandão. O pessoal todo te abraçando na hora do gol, quando você entrou. Como é que recebeu esse carinho do pessoal que viu você crescer aqui no Beira-Rio com o teu pai? Ah, que legal, alguns eu já conheço faz tempo, é muito amigo do Yarley, do Tinga, mas sempre no vestiário com eles, quando eu era criancinha, tem foto com eles, muito legal. O jogo terminou com o placar de 6-3 para o time dos heróis. No gol marcado por Tinga, o susto de 2006 virou brincadeira. Ele tirou a camisa e até recebeu o cartão vermelho. E nada, voltou a campo logo em seguida. O Inter é isso aí. A história do Inter é maior que qualquer momento. A história do Inter é isso. É de vitória, é de alegria, é de sofrimento, muitas vezes, como foi em algumas décadas. E nem por isso as pessoas deixaram de ser colorado. A gente fica super feliz em chegar aqui e ter essa recepção calorosa, né? O reconhecimento por parte do torcedor, por parte de todos os funcionários aqui do Internacional. Então, realmente é uma gratidão muito grande que a gente tem aí pelo clube. Só tenho que agradecer, né, a oportunidade de ter jogado no clube da dimensão do Internacional e ter tido a oportunidade de poder ter sido campeão nesse clube. A torcida não podia sair do Beira-Rio sem reviver um dos momentos mais marcantes da década. Yarley, Klemer e Enzo ergueram a taça 10 anos depois. Não que o torcedor colorado tenha esquecido, mas é que isso merece ser lembrado para sempre. Bonita festa, bonita homenagem, na verdade organizada pelo Tinga. Parabéns pro Tinga, porque organizou essa festa, e parabéns pro torcedor colorado que pôde relembrar essa conquista. Quero dizer o seguinte, atenção Fernando Carvalho, presta atenção, pega o vídeo inteiro do jogo, né? E presta atenção em alguns detalhes. Esse que chutou aí, farda agora. Quem é o que chutou ali? Jorge Wagner. Pode contratar. O cara tá aposentado, Ribeiro. Não, mas ele encerrou o contrato recentemente com Vitória da Bahia. Outra coisa, Yarley manda pro campo.
Ele é diretor da base. Manda trabalhar com o Celso Rotti, tá? Quem? O Yarley. Tá? Mas tu tá de brincadeira, Ribeiro. Não dá, mas olha aqui, ó. O Yarley não tem que trabalhar com o Celso Rotti, o Yarley tem que jogar, Ribeiro. É isso que eu falei. Não, entrar em campo. Mas foi entrar em campo. Entendeu? Ah, não, achei que tu tava falando de tu não ser tá me auxiliar entendendo, técnico, né? Tu não tá me... Tu tá com uma dificuldade enorme. Tá, então assim, ó, eu poderia avançar mais, mas para não ficar constrangedor, eu não vou avançar em algumas Ribeiro, outras era um jogo tá? festivo, amistoso, ninguém deu carrinho, olha ninguém aqui, deu ó, chegada. Tem um cara hoje que joga fácil no Internacional. Quem? Fácil. Perdigão. Para aí, Daniel. Não. Olha o tamanho do Perdigão, Daniel. Vou explicar o porquê. Ele não erra um passe, velho. Ele não erra um passe. Meu campo do Internacional não acerta um passe na saída de jogo. O Perdigão, a primeira bola pegou na meia direita, lançou aquela bola alta perfeita para Sabe quem é que jogou? O Inter fazer isso, Sabe quem é que jogou com uma vontade ontem? Que correu o jogo inteiro? O Helder Granja. Tu vê, né? Isso foi surpreendente, né? O Helder Granja é mais um, né? Que correu o jogo inteiro. Parecia jogo valendo pro Helder Granja. O que eu disse é o seguinte, agora, tirando a brincadeira, é o seguinte, ó. Eu fiquei emocionado muito com a festa, com o Enzo, né? Ficou legal. E ele sabe fazer gol, né? E não vamos reclamar do Marcelo Barizão que levantou a bandeira, porque o Marcelo Barizão foi no reflexo. Se eu sou o juiz, eu expulso o bandeirinha. Para, foi no reflexo, aí tudo bem, mas aí deixou seguir. E aí tu vê que o Enzo foi, né? Seguiu, né? Eu achei legal. Que pôde fazer o gol. Deslocou o Marcelo Beck. Então deixa, assim, tá, foi tudo muito legal, achei muito bom. E o mais importante agora que eu gostaria de dizer, tá? Tudo bem, não precisa nem focar em mim o que eu vou dizer, tá? Eu espero que... obrigado. Eu espero que o que tenha ficado de ontem, né? Aquela áurea positiva. Bota a imagem aí, Pedrão. Aquele sentimento de dias gloriosos, né? De vitória. Né? Porque ontem o Inter, a manchete o Inter voltou a vencer. Essa é a manchete, tá? O Inter voltou a vencer. Que isso permaneça no Beira-Rio para que domingo... Como assim? O Internacional voltou a vencer. O Inter não ganhou ontem, 6-3. Não, eu quero te dizer que o time que perdeu foi treinado pelo Celso Rotti. Pois é, esse é um problema. Mas que tu quer pisar no Internacional. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Deixa eu falar coisas boas. Então não faz isso. Tá bom, não faz isso. Tá bom, é que tu foi lembrar uma coisa que eu não tinha percebido. Tá, mas não faz isso. Olha o gol do Enzo aí. Então que isso fique positivo, que o torcedor vá ao Beira-Rio no domingo, né? Com essa coisa boa que foi ontem, né? E que isso ajude de uma certa forma. Eu já estou acreditando no sobrenatural de Almeida, entendeu? Não vou debater sobrenatural de Almeida. Ajude o Inter a retomar as vitórias no Campeonato Brasileiro. Eu não vou debater sobrenatural de Almeida, me desculpe. O torcedor que vai para o estádio, ele vai para jogar com o time, ele não vai para jogar contra. Ele sabe que ele vai ter que abraçar nesse momento. Então não coloca a responsabilidade no torcedor, porque quem não está jogando não é a torcida, é o time. É o time. Não, e outra coisa. A torcida do Inter está jogando. Claro. A média de público do Inter nos últimos jogos no Beira-Rio é completamente, inversamente proporcional à campanha outra do time. Outra coisa, ontem foi lindo, foi emocionante. Só que nós estamos vendo o time do Internacional, isso não tem nada a ver com o time do Inter. Então, achar que o Internacional vai ganhar do São Paulo... Mas eu tô falando uma coisa emblemática, porque ganhou positivo. O jogo... Onde isso é brincar com o torcedor. Não, isso aí já é brincadeira. Aí tu tá... Como tu foi desleal comigo, vou ter que te retribuir. Aí tu tá brincando com o torcedor. Dois jogadores que estavam no jogo de ontem pertencem ao Internacional, Alex... que até participou, e o Ceará, né, que ontem confirmou o Simon Bianchini e o Cadu, que firmou o seu compromisso com o Internacional até dezembro do ano que vem. João Batista Filho. Então, Cadu, o Felipe Duarte, tem um negócio interessante que aconteceu ontem. Os jogadores do elenco de 2006, todos assinaram um painel no vestiário do Internacional com uma mensagem de motivação. E fiquei sabendo, até recebi da direção colorada, que eles vão usar esta situação como uma forma de motivação aos atletas, mostrando, olha, vocês têm a possibilidade de gravar os seus nomes eternamente no vestiário. Tá aí a imagem, uma das imagens dos jogadores assinando esta mensagem de superação, de motivação para os atletas que estão no elenco atual do Inter. Isso funciona, hein? Eu acho que até um ingrediente. É um ingrediente a mais. É mais uma pitadinha, um salzinho. É um salzinho e tal, né? O que vai adiantar é jogar bola, não adianta. Mas peraí, o Ribeiro... Mas tudo ajuda.
Eu quando a coisa está muito feia, até passe eu vou tomar, Danielzinho. Aliás, preciso urgente, né? Tomar um passe porque a coisa está feia. Se for num centro espírita perto, eu te agradeço. Ah, sim, tem Isso é uma mensagem de jogadores que são campeões, que têm história no clube, que a maioria deles mais experientes do que os que estão jogando agora, que têm uma vivência maior e podem passar conselhos, e muitos deles que viveram uma fase de transição do clube, do Inter, que começou no início dos anos 2000 a se reestruturar até ser campeão. Jogadores que passaram também por esse período ruim do Internacional. Só isso não dá. Então é um ingrediente a mais, como o Daniel falou. Eu vou pegar um conselho também, vou chamar o intervalo agora, vou pegar um conselho com o Ribeiro Neto, a gente já volta com mais Donos da Bola. O Brasil vive o espírito olímpico e nos Jogos Olímpicos do Rio, a gaúcha Mayra Aguiar se tornou a primeira mulher a ganhar 2 medalhas olímpicas. E a nossa judoca foi recebida com muita festa nesta terça-feira, aqui em Porto Alegre. Logo na chegada da judoca ao aeroporto, já teve festa. Mayra Aguiar agradeceu ao apoio da torcida durante os Jogos Olímpicos. Nem tinha entrado ainda no tatame, eles já estavam gritando, já estavam empolgados. Então foi muito bom, foi muito gostoso de lutar, foi muito gostoso de receber uma medalha, foi demais. E depois dessa chegada animadíssima no aeroporto Salgado Filho, Mayra subiu no carro dos bombeiros para fazer um passeio por Porto Alegre. O trajeto de 15 quilômetros durou quase 1 hora. Pelo caminho, Mayra recebeu o apoio dos moradores. A atleta fez uma parada na Prefeitura de Porto Alegre, onde ganhou uma chave simbólica da cidade do prefeito José Fortunati. Depois foi recebida no Palácio Piratini pelo vice-governador gaúcho, José Paulo Cairoli. A última visita foi ao Clube Sojipa, onde treina desde os 11 anos de idade. Os associados receberam a medalhista com um show de fogos. Com a medalha de bronze no peito, a atleta matou a saudade dos amigos e colegas de trabalho. É nossa campeã, né? Um orgulho para nós gaúchos, né? E a judoca já fala na Olimpíada de 2020, em Tóquio, no Japão. Eu fiquei muito empolgada com essa competição, deu vontade de quero mais. E 2020 vai ser no Japão, a casa do judô, né? Então vai ser bem legal. Tomara, Mayra Aguiar. Ô, Daniel, posso ter um recado? Meu amigo, você está sempre triste, para baixo? Pô, saiba que tem uma vida sexual ativa sempre. Sabe por quê? Porque você vai ter disposição, vai estar bem-humorado, porque o ativo no corpo age e resolve esse problema, é ou não é? Exatamente, Luciano? Daniel. Olha, o ativo ele vai devolver o seu prazer, a sua felicidade. Ele age de dentro para fora, deixando você motivado, confiante, com a autoestima lá em cima. E olha, com ação rápida e eficiente, o ativo ele é indicado para homens de todas as idades. É só você ligar 30810700. Aproveite que agora você não paga nada. O primeiro pagamento é só lá em outubro e a parcelinha a partir de 69 centavos por dia. E tem pacotes promocionais com muito mais desconto. E a entrega ela é grátis e sigilosa para todo o estado e tem presente na compra. Então liga já. 30810700. A Central do Ativo atende todo o Brasil. 30810700. Mais atividade nos momentos de amor, meu amigo. Ativo 30810700. Intervalo de programa e a gente já volta. Reta final dos Donos da Bola de hoje e eu quero mais recados. Os últimos aí, João Batista Filho. Antes, eu quero uma situação, Felipe Duarte. Não vale para ti nem para o Daniel Oliveira, mas tem Grenal na Europa hoje. Ribeiro Neto e Cadu estão habilitados a responder a minha pergunta. E aí, Grenal na Europa é quem? Provavelmente Roma contra Porto, não sei. É isso aí, é uma brincadeira que eu fiz hoje na Rádio Bandeirantes. Fui trucidado pelo Daniel Oliveira. Faltou respeito com o Grenal, né? Acontece o seguinte, o goleiro Alisson estará jogando pela Roma, o zagueiro Juan também, do outro lado Alex Telles pelo Porto. Tem também no elenco do Porto o Otavinho, ex-Inter que voltou, mas vale vaga a fase de grupos da Champions. 10 milhões de euros recebe quem for para a fase de grupos, hoje às 13h15 na TV Bandeirantes. Um último detalhe, Nilmar passou um ano só nos Emirados Árabes e está indo para o Olympiacos da Grécia. Aí tem transmissão da Band, João Batista chamou a atenção, transmissão da Band hoje à tarde, desse Grenal da Europa.
O que vocês acham? Alguns desses jogadores aí teria espaço no Tite? Acho que não, né? O Alisson, de repente? O Alisson sim. O Alisson sim. E deu. Alex Telles. Não. Tem que mostrar mais. Tu não gosta do Alex Telles, né? Não, eu não gosto. Eu, acho que não é bom jogador, eu não gosto de forçação de barra, entendeu? E até o Otavinho tá lá no Porto, né? Mas são jogadores que podem voltar ao Brasil. Próxima janela. O Otavinho foi um jogador que cresceu no Inter no momento ruim do time. Exatamente, naquele time do Dunga, né? Depois que o time melhorou, ele não conseguiu ser o jogador, né? É verdade. Os Donos da Bola vai ficando por aqui. Tem agora o jogo Brasil e Honduras, semifinal do futebol masculino nas Olimpíadas. Boa sorte, Brasil!